Jovem morreu, né? É bem comum vocês perguntarem aqui. Grande parte do meu público é o público de acima de 60 anos de idade, né? E normalmente eles têm uma vivência melhor, entendem melhor de algumas doenças, né? Mas normalmente quando morre alguém jovem ou quando tem algum problema com o neto, com o filho, né, que é mais jovem, geralmente essas pessoas elas se desesperam e perguntam muito aqui pra mim, né? O que faz alguém jovem morrer? Por que morre gente jovem com tal doença? Tudo isso eu vou explicar um pouquinho pra vocês, né? Primeira coisa, uma coisa que embasa a medicina é estatística, ou probabilidade. Então a chance maior de alguém jovem morrer é por acidente, é por trauma. O que acontece, né? Quando eu boto acidente e trauma, o Brasil é um dos países com maior incidência de violência no mundo. Então os roubos, os assaltos, as brigas, eles lideram após os acidentes. Acidentes que eu digo são acidentes automobilísticos, né? E aí pode ser atropelo, pode ser o carro bateu, né? Pode ser moto, pode ser também bicicleta, né? Contra carro. Então assim, esses são as principais causas de morte no mundo. Até 40 anos de idade, se você está preocupado com neto, com filho, né? Ou até você mesmo que é mais jovem, o que você mais tem que se preocupar é com isso. E aí quando eu digo isso, aqui no Brasil tem alguns trabalhos que mostram altíssima ação ou relação da morte por trauma com bebida alcoólica. Então você tem que ter eu sei que hoje em dia, né, tem lei, tem tal, mas assim, é muito comum jovem, quem for jovem sabe, né, eu tenho muitos colegas, né, e convivi, né, pessoas que têm um hábito, não é uma vez ou outra não, tem um hábito, tem um costume de beber e dirigir. Então, na grande parte dos acidentes, né, a gente chama o termo acidente da ideia que foi assim mesmo, deu o que quis, não, é responsabilidade sua, do seu neto, do seu filho. Se está acontecendo isso com ele, brigue, chame atenção, porque é a grande chance que ele tem de morrer. Às vezes vocês vão perguntando muito aqui, sobre isso, sobre aquilo, câncer, tumor cerebral, né? Mas o que mata, o que mais o neurocirurgião trata, o que mais a gente opera são os acidentes. Então os acidentes, eles são a grande causa. E o que acontece? Por que é complicado? Porque quando uma pessoa tem um hábito, tem uma rotina, tem um costume de fazer coisa errada, como beber e sair de direção, a gente deixa pra lá. Ou sair e voltar tarde da noite, às vezes bêbado, atravessando a rua de qualquer jeito, porque a gente às vezes fala de direção, mas o fato de você beber, ainda mais de forma exagerada, sua região frontal do cérebro está prejudicada. Então o seu julgamento das coisas, ele está prejudicado. Uma pessoa alcoolizada, a reação dela é mais lenta, a lógica dela fica diferente. Se você pedir qualquer teste de lógica, então o comportamento da pessoa vai ser alterado, né? Eu nunca bebi em minha vida e não bebo e tal, mas óbvio, né? Frequento lugares com colegas e tal que bebem. O que eu falo é o seguinte: o cuidado que você tem que ter é, vou beber ou o que seja, né? Vai em locais seguros. Planeje antes, quando você está sóbrio, qual vai ser a hora que você vai sair, como você vai sair, avise os seus pais, veja com quem você vai, porque muitas vezes a pessoa até se organiza tudo, mas vai pegar uma carona com alguém que tá bêbado, né? Nesse momento que tem um acidente e morre. Eu sei que esse vídeo parece uma bobagem, já que você se pergunta muito aqui sobre tumor, sobre neurocirurgia, tudo isso, mas assim, uma orientação dessa salva muito mais vida do que eu ficar falando meses para vocês aqui sobre gliomas, sobre meningiomas, sobre tumores cerebrais, porque essas são causas muito mais raras de morte. Mesmo a população idosa hoje que está vivendo mais e melhor, aí já é outra relação. A população idosa que eu falo do trauma do acidente é o cuidado com o ambiente domiciliar. A pessoa idosa hoje ela está envelhecendo com a cabeça excelente, melhor que a minha, a memória está boa, está ágil. Meus pacientes se orgulham disso. Júlio, eu achava que com 80 anos eu ia ficar só na cama, eu saio, eu trabalho, eu faço isso, eu viajo, mas o corpo é diferente. Então às vezes ele confia tanto nisso que o cérebro dele está bom, tropeça, cai, fratura o fêmur. Uma das principais causas de morte já hoje também na população idosa é fratura de fêmur, né? Além disso, né, a pessoa às vezes está se sentindo também, não faz o check-up, o exame de rotina, às vezes a pressão está alta, vai ter um AVC, vai ter um infarto, eu não sinto nada. Tenho 80 anos, nunca fui no médico. Você se orgulha de dizer, tenho muito paciente que se orgulha. Eu nunca tive nada, nunca fui no... Parabéns, você deu sorte, mas estatisticamente a probabilidade de você ter alguma coisa, um diabetes, né, uma pressão alta, que nunca soube porque você não foi do médico, poderia te prejudicar. E além disso, os cuidados. Vem em casa, vê se tem tapetinho, tira o tapetinho para não tropeçar, bota aquele suporte às vezes no banheiro, te ajuda. Você pode ter uma tontura, uma coisa, você segura. Queda no banheiro é muito comum. Então assim, atente aos acidentes. Se você pergunta assim, Júlio,
seus vídeos, as coisas que você faz com neurocirurgia, qual seria o tema mais relevante da gente preocupar? Você tem neto, tem filho, trauma, acidente, bebida alcoólica, avisa, tem que chamar atenção mesmo, não tem jeito. Você não tá chorando por um filho, um neto, alguém que morreu por causa de um acidente. Violência, onde vai, a hora que vai, a hora que volta, né? É a realidade do Brasil, não tem jeito, né? E o outro aspecto, né? E além disso, acidente, a gente usa esse termo acidente, parece que é o acaso, não. Mas a prevenção vai evitar muitas dessas mortes. Você pode estar assistindo esse vídeo aqui e estar evitando a morte de um neto, de um filho, só por dar uma orientação certa para ele. Das companhias, com que ele vai andar, tudo isso, né? E do idoso, ver o seu ambiente domiciliar, como você sai, onde é, ver a questão dos tapetinhos, ter cuidado, né? Se cuidar, fazer seu check-up, tá bom? Espero ter ajudado.